Boa noite, pessoal, a todo mundo. Vamos lá para mais um encontro formativo aqui do Balaio de Livros. Não sei que todo mundo que está aqui agora é conhecido, mas vou falar rapidamente sobre quem somos, né? Então, o projeto Balaio de Livros, ele é um projeto apoiado pelo Criança Esperança, que está agora na terceira edição. Também aconteceu nos anos de 2019 e 2021. Nessa versão agora de 2022/2023, o Balaio é um curso de formação para estimular a leitura, voltado a gestoras e educadoras no âmbito da primeira infância, e tem como objetivo qualificar e fortalecer as práticas de literatura desenvolvidas nas instituições de educação infantil e anos iniciais. E o Balaio, ele faz parte de um grande guarda-chuva de uma organização chamada CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que foi criada em 86, aqui no Rio de Janeiro, e que tem como missão contribuir para a ampliação da democracia local e global, fortalecendo a cidadania por meio da educação, da comunicação, da arte, das tecnologias, criando de forma colaborativa conhecimentos e modos de fazer para influenciar políticas públicas que promovam direitos da humanidade e da natureza. Bonito esse negócio, né? Eu não consigo gravar, mas eu leio e sai direitinho, porque, né, a missão ficou grandona. Então tá chegando mais gente aí. Silvia. E hoje, gente, a gente está aqui com uma grande parceira aqui do Balaio, parceira nossa antiga, está com a gente aí fortalecendo, já deu formação para a gente, agora a gente convida ela também para dar formação para vocês, e a gente continua se formando. Cada vez que ela vem é uma nova descoberta, um novo aprendizado que a gente tem. E essa pessoa querida é a Sônia Travassos, que eu vou falar assim, ó, brevemente, um pedacinho desse tanto que ela é. Então, a Sônia é doutora em educação pela UFRJ, ela é especialista em literatura infantil e juvenil, também pela UFRJ, e professora mediadora de leitura há mais de 30 anos. É pesquisadora nas áreas de infância e de literatura infantil, atuando também como docente em cursos de graduação e pós-graduação, não é pouca coisa não, né, gente? Ela é idealizadora também da Casa de Histórias, que ela convidou a gente agora para conhecer, a Casa de Histórias Sônia Travassos, que é um espaço para formação continuada de mediadores de leitura. E também é autora de 15 livros infantis e uma baita contadora de histórias. Então, a casa é sua, Soninha. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui, né, mais uma vez com o CECIP. Agradeço a Lucinha pelo convite, a Ana Rosa e toda a equipe do CECIP, que está sempre me convidando para participar desse projeto que eu acho muito bacana, né, o que eu pude conhecer de mais de perto, né, e muito sério, né, um projeto muito sério que envolve a leitura, né, a literatura com os pequenos, né, com a educação infantil. Então, assim, é muito legal poder estar aqui, né, compartilhando um pouco do que eu também fui construindo, né, vamos dizer assim, na minha vida de trabalho, né? Então, obrigada. Tomara que a gente tenha uma boa conversa aqui, né? Geralmente eu gosto de fazer uma apresentação, né, em PowerPoint e tal, e e aí a gente vai conversando, né? Como nós não estamos em tantas pessoas assim, pode ser que em alguns momentos a gente saia desse modo PowerPoint e converse um pouco também, né? Então, acho que a gente pode fazer um pouco assim, vocês também fiquem à vontade para me interromper, perguntar, fazer algum comentário, enfim, tá? Para a gente, já que não tem tantas pessoas assim ainda que cheguem mais um pouco, a gente pode tornar esse encontro talvez mais conversado, né? Então, a Laís voltou, já saí e já voltei. Continua mudo. A É, eu Laís está acho. falando. Laísa está com um Bom, problema na conexão, eu acho. A gente está tentando aqui ajudá-la. Vamos ver se a gente consegue. eu vou ver se eu consigo então compartilhar aqui. Se eu tiver algum problema, aí a Rafaela me ajuda. Pode ser, Rafa? Peraí, primeiro eu tenho que abrir o negócio, calma aí. Pode ser, com certeza. Estou aqui no seu. Se Eu não, só se não vou abrir funcionar aí, eu aqui. solto aqui. Primeiro eu tenho que abrir, porque senão não vai. Vamos ver se agora vai. Peraí.
Peraí, aqui. Pronto, vamos lá. Acho que é esse aqui. Vamos ver se é. Ver se eu fiz certo. Não. Peraí, gente. Fiz errado. Peraí. Por que eu fiz errado? Calma aí. Eu não abri aqui o negócio? Peraí. Pode vir Só um com calma, não minutinho. tem problema não. Ele tá abrindo ainda, eu acho. A casa é mágica e geralmente contador de história é encantador. Então, é isso, dá nesse Hum, suspense, vamos ver se eu vou só para conseguir. deixar a gente mais curiosa, Ah, né? agora vai. Agora vai. É, Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto, agora foi. Agora eu consegui. Estão vendo bem aqui? Estão, né? sim. Então, eu, conversando assim com a Lucinha, né, eu pensei nesse título aqui para minha fala, né? Livros, leituras compartilhadas e projetos de leitura, né? E quero falar um pouco sobre essas coisas, né? Porque essas coisas estão junto dos projetos, né? Quando a Lucinha me pediu para falar sobre projetos literários, e eu fui ver o que eu tinha feito alguns anos atrás, eu já começava direto nos projetos. E aí eu achei que eu tinha que falar um pouco antes, né, de outras coisas, que na verdade estão dentro da ideia dos projetos, né? Então por isso que eu dei esse título aqui para a nossa fala, né? E aí eu trouxe essas imagens, né, iniciais aqui, né, para a gente olhar um pouquinho essa relação das crianças, né, com os livros. As crianças aqui são a maioria crianças bem pequenas, né, crianças que estariam na educação infantil, a grande maioria, ou nas primeiras séries do ensino fundamental, né? E a gente vai vendo aqui muitas cenas de leituras individuais, de leituras coletivas, né? De trocas, né? De descobertas das crianças que estão com esses livros, né? De pertencimento, de diálogo, né? Com esses livros. Todas essas crianças e adultos que aparecem nessas imagens estão dialogando com os livros, né? De alguma forma, né? E o diálogo com os livros é a base de qualquer projeto literário, né? Porque eu faço um projeto literário, né? Então a gente vai falar sobre isso. Eu gosto muito dessas fotos aí, fotos muito antigas, a grande maioria, e que eu guardo assim com muito carinho, né? E aí eu trouxe aqui duas imagens que eu adoro, né? Que é da Dulce. A Dulce está aí ainda? Que eu peguei lá na página do Eu tô aqui. Recife, né? A Dulce já conhece, que ela fez um curso comigo, e eu usei essa foto, né? E quando ela se Sim. viu, porque eu também fui na primeira aula, assim, quando ela se viu na foto, ela falou, sou eu na foto, né? E eu também não tinha me ligado ali, né? Porque enfim, não conhecia a Dulce ainda, né? Então, quando eu botei a foto, que eu peguei no Cecipe, né? Estava lá na primeira página do Cecipe, do site, eu falei, vou usar, né? Porque eu acho essa foto linda, né? Então, eu trouxe aqui uma fala aqui da Yolanda Reis, um conceito que ela chama de um triângulo amoroso, que também é muito usado pela Maria Emília Lopes, né? Que é outra pesquisadora da infância, da leitura da literatura, com essa primeira infância, né? Ela também usa esse conceito, mas esse trecho é de um texto da Yolanda Reis. E ela fala o seguinte: os livros são espelhos para olhar e ser olhados, para tocar, para medir e explorar um mundo que se amplia a cada dia. A conversação que circula no triângulo amoroso, filha, livro, pai, vai para além das páginas. São duas pessoas que se encontram nesse outro espaço. Já são dois olhando um terceiro. Então, ela traz essa ideia, né, desse triângulo, né, o adulto, a criança e o livro, como a gente vê aqui na foto de nossa amiga Priscila, né, Correia, que também me cedeu essa fotografia, né, em que aqui a gente vê claramente esse triângulo amoroso, né, das duas olhando, né, um terceiro que é o livro, né, que diz coisas para elas e elas respondem, dizem coisas também para esses livros, né? E dizem coisas entre elas também. Então é um triângulo, né?
de trocas, né, digamos assim. E aqui a gente vai ver que esse triângulo é alargado, né, porque a gente tem a adulta, né, a professora, a Dulce, no caso, né, com várias crianças, mas também, então são crianças, a professora olhando um outro ainda, esse outro é o livro, né? É o livro que traz uma história, que desperta a palavra na criança, no leitor, né? Nos leitores, ouvintes, na leitora professora, né? Que nos conta alguma coisa, né? Então, essa ideia do triângulo amoroso, embora ela esteja aqui falando, né, desse encontro, o adulto, o bebê, a criança bem pequena e o livro, ele também pode ser visto aqui numa cena entre um adulto e várias crianças, né? Algumas crianças. E na escola a gente vai ver que isso aqui vai acontecer muito, né? Mas por vezes também vai acontecer isso aqui na escola, né? Esse triângulo de fato, né? Quem trabalha com criança pequena, a gente sabe, né? Que na maior parte das vezes a gente vai estar trabalhando com mais crianças ao mesmo tempo, mas que esse espaço individual ele também deve acontecer e acontece, né? No cotidiano das creches também acontece, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Aí eu coloquei aqui, vamos conversar sobre o que nos move a compartilhar livros literários com as crianças desde pequenas? Para que serve um livro? Por que desenvolver projetos com a leitura literária, né? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Eu gosto de fazer essa pergunta para mim mesma, sempre me fiz essa pergunta, né? Por quê? O que está me movendo a desenvolver, a trazer esse livro, não aquele, né, para as crianças? E é claro, como eu sempre digo, né, muitas vezes com as crianças pequenas a criança vem até você e pede, né, lê esse livro para mim, conta essa história para mim, né? Não é você que escolheu aquele livro, isso também vai acontecer. Mas quando você escolhe algo para compartilhar, o que te moveu para contar aquela história, né? Por que contar histórias, ler livros, proporcionar, né, projetos literários, desenvolver projetos literários com crianças desde pequena, né? Então a pergunta sempre que eu faço é para que serve um livro, né? E por que desenvolver projetos com a literatura, com crianças bem pequenas? E aí eu adoro esse livro aqui, ó, eu sempre conto, que chama Para que serve um livro? Então eu vou parar de compartilhar aqui e eu vou ler esse livro, que ele é curto, para a gente não só ouvir, mas ver. Esse livro é um livro de ver também, né? Onde a gente tem que olhar, que as imagens também nos dizem muitas coisas, né? Nessa resposta, né? Do para que serve um livro. Aí deixa eu ver se eu me... Ah, pronto, já me colocou, né? Então vamos lá. Para que serve um livro é da... Eu não sei falar o nome dessa autora, não sei se é Chloé Legai, não sei. A tradução é da Márcia Leite, né? A ilustração é dela também, né? Texto verbal e texto visual é da mesma autoria, né? Então, eu vou começar aqui. Para que serve um livro? Afinal, um livro serve para quê? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para os seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Um livro é suspense e calafrios.
Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Este livro foi feito por uma pessoa, como você. Que tal fazer um livro você também? É muito legal esse livro, né? Vamos botar como é que eu volto para a janelinha aqui. Isso. Assim, eu acho muito lindo esse livro, né? Porque eu acho que ele brinca um pouco com essa ideia para que serve o livro, né? E traz tantas coisas para a gente pensar, né? Quando ele diz, sei lá, um livro serve para compartilhar, um livro serve para crescer, né? E a imagem diz uma coisa, o texto diz uma coisa que pode ser entendido de várias maneiras, a imagem já conta uma outra coisa, ou traz uma outra informação, né? Um livro é um carinho, um livro é, enfim, um companheiro, um livro te ajuda a resolver problemas. Então, ali a ilustração ela é toda concreta, vamos dizer assim, né? Concretizando essa fala, mas é claro que tudo isso a gente pode compreender, né? Como de forma metafórica, né? O livro te ajuda na vida, o livro te ajuda a pensar, o livro te ajuda a encontrar soluções, o livro é um carinho, o livro te acompanha, o livro não te deixa sozinho, né? É um pouco tudo isso. E aí eu volto, né? Aquela pergunta que eu fiz lá, né? Vamos conversar sobre o que nos move a compartilhar livros literários para as crianças desde pequenas? E aí eu queria que cada um falasse uma coisa, né? Eu acho legal compartilhar livros com as crianças desde pequena, porque, pá, fala. Vamos lá, quem vai? Porque é um carinho, porque ajuda a crescer, porque para vocês. Escolhe uma coisa e fala, né? Para mim, Traz da Vem, Léa. criança próxima da gente. Como é que é, Leia? Fala de novo. Traz a criança próxima da gente. Traz a criança próximo da gente. Beleza, vai. Rafa. Para mim, o livro é uma conexão com a minha criança em casa, e quando eu estou com as crianças, é um jeito de juntá-las ao redor de uma mesma coisa, né? Legal. Quem? Outra Eu pessoa? acho que é um encontro também, assim, de estar junto com as crianças ou com outras pessoas, né? Assim, numa viagem, numa imaginação de você estar ali com o outro. Muito legal. Quem mais? Dulce. Vai, Gerlane. Dulce primeiro, então vai Dulce, depois Gerlane. Vai. Para mim, é parecido com isso que a Ana falou. É para viajar, para conectar a criança próxima a você. Toda vez que eu conto história, eu acho que eu me divirto mais do que a criança, a sensação que eu tenho. Eu vou lá, vou contando, eu fico rindo enquanto eu estou lendo, por mais que eu já tenha lido aquela história. É para se divertir e viajar com a criança. Maravilha. Gerlane, que queria falar. Para mim é um despertar de curiosidades. Despertar de curiosidade, que lindo. Vai lá, quem mais quer falar? É a aproximação da criança com o livro, né? Como ela começar a se aproximar, a começar a gostar de folhear, começar desde pequeno, da primeira infância. Esse contato com o livro, ó, você já começa a criar hábito, né? Mesmo sem ler, mas essa aproximação com o livro. Entendi. Muito legal. Simone, quer falar? Quero. Soninha, para mim também, o livro é o aconchego, é um objeto que aconchega, que une, né? E tem a ver também com as descobertas, a história, né? Traz a descoberta. Agora, depois eu quero fazer um outro comentário, mas eu deixo um pouquinho. Tá, claro. Quem mais gostaria de falar?
né? Eu O que é que gosto nos dessa move a surpresa. compartilhar, né? O que é que O nos que me move a move, compartilhar? o que me move é passar cada folha e ver o que vem depois. Aham, Ai, cada folha que passa é uma surpresa. aham. Então, isso me encanta muito. Muito legal. Eu acho Quem que também, mais? eu acho que a gente brinca Rosana? junto, brinca com as crianças, com aquela história. Ela nos leva a um mundo muito, muito amplo, né? Uhum, De surpresa, de curiosidade, de várias emoções que surgem. Então, é um uhum. brincar também. É muito bom. Brincar Muito junto. legal. Quem mais gostaria de falar? Que não falou Bianca, não sei se Bianca quer falar. Tereza, gostariam de falar. Moto, quem é Moto G? Que está só com o nome do celular. Gostaria de falar alguma coisa? Tereza, vai, Tereza. Tereza, acho que passei. Não sei se ela abriu. Ela, aqui aparece para mim com o microfone aberto, mas não sei se ela quer falar. Não? Então, Simone disse que queria fazer uma outra comentário. Pode fazer, Simone. Pode ser agora, Soninha? Pode, claro. Então, eu fiquei muito impactada, assim, num sentido bem legal, com aquela foto da Dulce que você mostrou logo no início, das Aham, crianças ouvindo histórias, e aham, casou muito com aquela questão que você estava falando dos olhares para o livro, aham, né? Então, os aham, dois olhares e para o livro. E o que me impactou e me chamou muita atenção era a maneira em que as crianças estavam ali para ouvir histórias, né? São crianças bem pequenas, então, assim, uhum, como elas estavam para ouvir história ali no chão, né? Então, tinham uhum, crianças que estavam no chão, tinha algumas que estavam no bebê conforto. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, já que são crianças pequenas, assim, como é que você vê a posição, a postura, porque ao ver a história são pequenas, mas tem as reações daquilo que elas estão vendo e puxando aí para o que o corpo fala, uhum, né, o corpo se expressa, manifesta reações, a postura das crianças ao ouvirem histórias, né, quando elas estão no chão, enfim, queria te ouvir um pouquinho aí, porque eu fiquei muito impactada, achei muito aham. bonita aquela foto da Dulce com as É, crianças em diferentes posições, eu achei muito rico isso, a gente pode falar bastante sobre isso, né? essa ideia de que a criança pequena lê com o corpo, né? E ali eram crianças bem pequenas, né? Então ela colocou de uma maneira que elas ficassem confortáveis. Algumas estavam até dormindo, né? A gente imagina que algumas crianças ali estavam até dormindo, né? De olhinho fechado, né? No bebê conforto. Outras estavam mais ligadas e é, quando elas estão no chão, por exemplo, deitadinhas, né? Elas se mexem, elas vão reagir provavelmente à história se mexendo, né? Aquelas que já se arrastam, tentam pegar o livro, né? Vou mostrar para vocês uma cena aqui de um vídeo que eu trouxe, bem curtinho, com crianças de 2 anos, mais ou menos, como que elas reagem com o corpo, né? Aquelas histórias. Então, a gente tem que botar as crianças, né? Colocar as crianças, proporcional, colocar as crianças, detesto colocar, porque é um, uma sacola, entendeu? Não é isso, construir um espaço, a criança sinta o corpo dela à vontade para ouvir aquela Uhum, história, né? uhum. Então, assim, a gente vê muito, né, muitas práticas. A criança bem pequena, de 1 ano, 2 anos, tem que ouvir a história de perninha cruzada, É. né? Como é que é? Perninha de chinês, zíper na boca, quer dizer, tudo que a gente não quer, né? Porque a criança pequena, ela vai interagir com as histórias, né? A partir do corpo dela, né? Então, ela precisa se movimentar. Então, é claro que a gente entende que o professor precisa controlar um grupo de 15 crianças de 2 anos. A gente entende isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que a criança, ela vai construir sentidos para aquela história, criança bem pequena, também com o corpo dela. Ela não é só uma cabeça que vai compreender aquilo, ou só o olhar, ou só a escuta. Ela também entende as coisas com o corpo. Aí, pegando isso, eu vou pedir para a Rafa colocar vou alterar a ordem, já que você falou nisso,
Eu vou mostrar para vocês um videozinho que nem está muito bom o vídeo, mas dá para ver, que é uma situação de crianças de 2 anos, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, lá na Éden, onde eu trabalhei muito tempo. Era uma turma de grupo 1, que lá chama assim. Então, crianças de 1 para 2 anos, que nem não sei se tinha criança de 2 anos lá, talvez tivesse. E como foi esse momento, né? Com essas crianças que, na verdade, eu não sabia nem que aquilo estava sendo filmado. Então, o que vocês vão ver lá foi uma coisa muito espontânea, né? Que aconteceu ali, né? Mas a gente pode pensar em cima disso, né? Em cima disso, nessa questão que você trouxe. Então, assim, vê se você consegue aumentar. Isso. Pronto. Aí aumenta aí o máximo que puder. E o bicho que pula, que a gente conhece, hein? O bicho que pula. O bicho foi pulando. What? 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 E pulando. What? 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 Dentro da cobra. E pulando pro rabo da cobra. What? 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 Aí a cobra ficou com dor de barriga. Ai, 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 ai. O bicho que tava na barriga da cobra, sabe o que aconteceu? O bicho pulou, olha, era quem o bicho? Era um sapo, olha. Olha o sapo. Era esse sapo aqui, será? Era esse sapo aqui? Ou era o amigo desse sapo? Era o sapo. E o sapo saiu, e a cobra? E a cobra? A cobra ficou vazia, sem sapo dentro, e só dormia. A cobra fizeram mimimi igual a cobra. Fizeram mimimi assim, igual a cobra, de olhinho fechado. E o sapo ficou cantando pra ela assim: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Acabou. Está cortado o vídeo. Eu adoro esse vídeo, assim, Ai, porque maravilhoso, você vê maravilhoso. como a criança lê com o corpo, né? Não sei se eu já vi várias vezes, eu já vejo os detalhes todos, né? Mas quando fala que o sapo pula, tem uma criança que levanta e pula igual o sapo. Depois o outro também se levanta do seu lugar e vem para bem perto do livro, para ver aqueles personagens lá perto do livro. A professora é delicada com ele, porque ele vem, depois ele sai um pouco, e a professora convida ele de novo, né? Mas com cuidado, com carinho, para ele voltar para aquela situação do grupo. E o que mais me chama a atenção nesse vídeo é que quando eu falo que a cobra dormiu, está dormindo, uma criança deita. E eu percebo que a criança deitou. A criança, quando eu falei está dormindo, a criança foi experimentar o que era dormir. Eu não disse para ela fazer isso. Ela fez porque ela estava tentando compreender com o corpo dela o que significava dormir, né? E aí, quando eu vi que ela fez um movimento, né? Aí eu provoquei o resto da turma, né? E quem sabe dormir igual a cobra, tal, não sei o quê, né? Então, assim, é o jeito que a criança pequena, bem pequena, lê, constrói sentidos, né? A gente vai falar, e sempre fala, né, que ler é construir sentidos, né? É relacionar as coisas. Então, quando eu brinco também falo, e será que esse sapo é esse outro sapo aqui? Porque eu tinha contado várias histórias de sapo. No meu planejamento, eu fiz isso, né? Com aquela turma, eu escolhi, não era uma turma que eu pegava toda semana, eu peguei eventualmente, a professora me pediu, e eu construí um mini projetinho de um dia só, que começou e acabou nele próprio, que, na verdade, era conhecer diferentes histórias que tivessem sapo. Eu tinha contado várias já. Quando aquele sapo apareceu, essa tinha sido a última, né? Tanto que eu olho para o relógio. Ai, meu Deus, não vai acabar essa aula, não. Essas crianças pequeniníssimas de mim. Eu olhei para o relógio, assim, né? Porque eu não sabia mais o que inventar ali com as crianças, né? E aí, enfim... E aí eu relacionei, né? Eu provoquei essa relação, né, entre uma coisa e outra. Então, eu acho que esse evento, né, essa situação não foi planejada para ser filmada, mas foi filmada pela professora, e depois eu fiquei com isso, eu fui pensar em cima dessa situação, né? E, enfim, tem acho que a ver com o que a Simone fala na questão do corpo, né?
de como que a criança lê com o corpo, então do quanto que é importante que ela esteja se sentindo à vontade ali, e que se ela sai, porque ela não necessariamente é porque ela perdeu o interesse, às vezes é porque ela quer fazer algum movimento que aquela história provocou ela de fazer, né? Então, assim, a criança muitas vezes ela mimetiza também as coisas que ela está ouvindo, que ela está vendo, né? E o mimetismo não é uma repetição sem criação, né? No mimetismo você repete, você copia, né? Você imita, né? Um gesto, mas nesse imitar, nesse reproduzir, a criança coloca algo dela ali, né? Então ela também está criando nesse momento, né? Então essa leitura mimética é uma leitura de criação também, porque ela está colocando o corpo dela da maneira como para ela é dormir, não é? Ela não está só imitando a cobra dormir. Ela está vendo como que é o meu jeito de dormir, né? Então, a gente tem que ter um espaço e um olhar na mediação que permita que a criança bem pequena construa sentidos também com o corpo dela, né? Se a gente compreende isso. Agora, se a gente manda a criança sentar de perninha de chinês e com a boca fechada, porque ela não pode falar, eu não estou dando espaço para criação, nem para construção de sentidos e nem para criação. Construir sentidos é criar, né? Quando a gente fala, a criança produz cultura. Como que produz cultura? Produz cultura quando ela constrói sentido para aquilo que ela está vivenciando, ouvindo uma história, uma brincadeira, ela está construindo cultura também, ela está sendo ativa nesse sentido, né? Ela está criando nesse sentido, porque ela está dando sentido àquilo, né? E sentidos são dela, ela construiu aquilo, né? Então, um pouco, esse vídeo me mostra um pouco isso, essa pergunta foi muito boa. Soninha, maravilhoso. E só para fechar aqui, não quero Claro. tomar muito tempo, mas assim, como o chão é um espaço potente também, né? Porque, Sim. não, lindo esse vídeo, os garotinhos nesse chão maravilhoso. Tem uma menina ali do vídeo que ela não levanta, mas ela dança ali no lugar, naquele chão, que é lindo. Então, assim, a gente vê como cada criança reage por estar no chão, né? Então, também na foto da Dulce também tem os menininhos. Então, assim, essa possibilidade da criança estar livre no chão, né? Num chão tão bonito ali também do seu vídeo. Pronto, é isso, né? E aí, Aham. ao som da sua história lá, foi muito legal mesmo esse vídeo. Obrigada. Legal. Então, eu acho que eu vou voltar então para o PowerPoint para a gente seguir, né, a partir dessa conversa aqui rápida que a gente teve, né? Deixa eu pôr lá de novo, vamos ver se o negócio está lá. Tá. Ver se não sumiu, né? Porque isso acontece comigo muitas vezes. Eu tiro e falo, cadê o negócio que estava aqui? Sumiu, desapareceu. Aí eu fechei, né? Não desapareceu. Alguma coisa eu fiz de errado, né? Provavelmente, né? Desliguei alguma coisa, tirei do lugar. O problema não é a máquina, o problema com certeza sou eu, diante da máquina, então não tenho dúvida. Bom, mas enfim, então a gente fez essas perguntas, né? E continuando aqui, para a gente chegar daqui a pouco na ideia dos projetos, né? Eu trouxe uma fala aqui da professora Márcia Redim, que trabalha com currículo da educação infantil, ela discute as diferentes linguagens também, e é uma autora que eu gostei de conhecer, e ela, trazendo Vygotsky, ela diz uma coisa que eu acho muito importante, né? Então, ela fala o seguinte, segundo Vygotsky, a criança se desenvolve no e com o mundo, numa relação dialética mediada pela atividade, pelos símbolos e pelas outras pessoas. Foi o que a gente acabou de ver aqui naquele vídeo, né? Como professoras, temos, entre outros, o papel de colocar à disposição de nossas crianças o legado cultural que a humanidade conseguiu construir e desafiá-los à descoberta, ao conhecimento desse mundo, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar que quando a gente oferece leituras, compartilha leituras, a gente está trazendo algo que nos pertence, enquanto sujeitos de uma cultura, né? E a gente tem direito a se apropriar dessa cultura, e a gente está criando e experimentando novas possibilidades de lidar com a leitura, né? Então, eu sempre trago essas palavras: literatura, arte, imaginação, conhecimento, pertencimento, né? A literatura traz isso, por isso que ela
é reivindicada como um direito também, né? Um direito de todo cidadão, né? Enfim, e eu gosto muito dessa fala da Márcia Redin, né? Essa ideia de que a gente, enquanto professor, a gente vai acolher essa cultura que a criança pequena já traz, né? Porque ela está na cultura desde a hora que ela nasce, né? E, ao mesmo tempo, ampliar essas experiências da criança, possibilitar situações de ampliação, né, da própria cultura, né, desse estar na cultura, de ser um sujeito no mundo. Né? Então, eu gosto muito dessa fala que me faz pensar essas coisas. E aí, eu fico pensando sempre na ideia dos livros, né? Quer dizer, como é que a gente escolhe, né, aquilo que a gente quer compartilhar? Como eu disse aqui logo no início, muitas vezes a gente vai ler, claro, um livro que a criança chega perto, lê para mim, você vai ler, tudo bem. Mas quando você escolhe, por que você escolhe aquele livro? Né? Por que você pensou naquele livro com aquela turma, né? Com aquele grupo de crianças, né? Com aquela que tem aquelas características e não outras, né? Como é que você escolhe isso, né? Então, eu acho que tem algumas questões aí que envolvem essa ideia da escolha, né? E duas delas eu acho que são a questão da qualidade literária, né? A qualidade daquele acervo que você lança a mão para fazer suas escolhas, né? E a diversidade também desse acervo, né? Então, assim, qualidade textual, né? Quer dizer, como é que os textos são construídos, né? Eles são construídos de maneira polissêmica, né? Que permitem mais de uma interpretação. Eles usam recursos linguísticos, né? Que podem tornar o texto mais metafórico, mais musical, mais ritmado, né? Como é que a gente vê a qualidade textual mesmo, né? E também a qualidade temática, né? Que temas a gente traz para a literatura infantil, né? Para compartilhar por meio da literatura infantil? Qualquer tema, né? O Benjamin vai falar isso. Qualquer tema pode ser motivo de uma criação de uma história e de ser contado para as crianças, né? Agora, como que esse tema é abordado, né? Com que delicadeza, com que respeito esse tema é tratado, né? Com que abertura esses temas são tratados, né? Isso tem muito a ver com a maneira como você olha para as crianças, né? Se você tem uma concepção de infância, de uma criança a ser moralizada, a ser instruída, né? Com pouca liberdade de expressão, você vai considerar qualidade outro tipo de texto. Agora, quando você considera a criança um ser que está no mundo, que está na cultura, né, que tem o que trocar com você e com qualquer objeto da cultura que você apresente a essa criança, sujeito, aí você vai pensar que você pode, sim, trabalhar qualquer tema, dependendo da maneira como aquilo está sendo tratado, né? Está sendo tratado de uma maneira moralizante, está sendo tratado de uma maneira aberta, né? E outra questão também é a qualidade gráfica, né? Hoje a gente vê e diz, né, que a literatura infantil, especialmente, ela é um diálogo entre diferentes linguagens, né? Entre o texto visual, o texto verbal, o texto visual e o gráfico, né? A arte gráfica. Então, a arte da palavra, a arte visual e a arte gráfica, né? Porque são elementos que convidam o leitor a adentrar aquele texto, né? Não é só o tema da história, não é só a maneira como ela é escrita, mas também a forma, por exemplo, como ela ganha sentidos nas ilustrações, por exemplo, no próprio projeto gráfico. Então, isso também tem que ser de qualidade, né? Então, assim, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, né, nessa escolha de livros, né, nesse processo, né, do percurso que a gente vai estar fazendo com as crianças ao longo da educação infantil, ao longo da escolaridade como um todo da criança, se a gente estiver dentro da escola, né? Pensar em sempre apresentar acervos que tragam diferentes épocas, regiões, grupos sociais, sejam representados nessas obras também, né? Diferentes gêneros e estilos textuais. Então, você vai ter um autor que escreve de maneira mais metafórica, você vai ter um autor que trabalha de maneira mais humorada, né? Você tem formas diferentes de estilos diferentes dos autores, né? Diferentes ilustradores e projetos gráficos, né? Como um projeto gráfico é algo que atrai o leitor, traz ele para dentro do texto, né? Ajuda a construir sentidos, né? E temas também, contos, lendas e mitos de diferentes grupos étnicos, né? Muito importante, não é só a literatura popular brasileira ou literatura indígena brasileira
né? É também outros grupos étnicos brasileiros, mas étnicos também de outras culturas, de outras regiões do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Obras originais e adaptações de cânones da literatura, né? De diferentes épocas e locais. Então, é importante trazer os clássicos. Os clássicos são... Os clássicos, quando eu falo qualquer clássico, não estou falando um clássico de Machado de Assis, não é isso. Os clássicos são histórias que atravessaram o tempo. Aí você vai ter aí os contos que a gente chama de contos de fada, os contos da cultura popular, são clássicos também. Eles atravessaram o tempo, né? Marcando gerações, né? Então, originais e adaptações, né? De cânones da literatura, de diferentes épocas, de diferentes locais, né? São legados que a cultura nos deixa. E as crianças, desde pequenas, elas têm o direito de se apropriar desse legado, né? Mas também obras de autores estreantes, de autores consagrados, de autores antigos, de autores contemporâneos, de autores brasileiros, de autores estrangeiros, né? Então, assim como é importante a cultura popular, também é importante, né, a literatura de autoria. A gente tem a literatura infantil muito boa, brasileira e de outros países também, né? Então, a gente saber olhar para esses textos é saber escolher também melhor, né? Trouxe aqui alguns livros que vão nessa direção, né? Então, aqui, cultura popular, aqui, subvertendo os clássicos, aqui um clássico, né? De literatura estrangeira, Ferdinando, né? Autor contemporâneo, aqui a gente vai ver o Emicida de Amores, ao mesmo tempo um texto que vai tratar de pertencimento, né? Que vai trazer questões da sociedade, né? Que diferentes infâncias, a questão da imaginação, aqui também, né? Como a infância é retratada nos livros, né? Então é importante a gente ver também as diferentes infâncias também, como são representadas, né? Os livros de imagem, né? Que provocam tanta palavra da criança, né? Literatura indígena, né? A poesia, né? Enfim, é uma literatura que é para criança pequena que eu trouxe aqui. Não é só para criança pequena, mas a criança pequena pode interagir com essas leituras que estão aqui, e elas todas vão ao encontro do que a gente falou ali na frente, né? A qualidade textual, a qualidade gráfica, né? A qualidade de projeto gráfico, né? Os diferentes gêneros e estilos, né? Regiões, autores contemporâneos e clássicos. Então, um apanhado aqui de alguns acervos, né? E aí, em síntese, né? A gente sempre perguntar, quando vai escolher um livro, né? Que voz se dirige à criança, né? Que voz, né? Se o livro é uma voz que te conta, como ela diz aqui, né? O livro é uma voz que te conta, né? Que te conta algo. Então, que voz é essa, né? Que se dirige à criança? E como se dirige, né? Se dirige de maneira autoritária, se dirige de maneira aberta, se dirige de maneira dialógica, né? Como é que essa voz se dirige, né? Que concepções de infância e de literatura atravessam essa obra, né? É uma obra que quer ensinar alguma coisa? É uma obra que quer moralizar? Ou é uma obra que está mais preocupada em abrir para o imaginário, né? De abrir para as diferentes interpretações e sentidos dos leitores, né? Que assuntos e temas são abordados? Como? Com que objetivos? Como o texto está estruturado? Como o texto, ilustração e projeto gráfico se complementam e ampliam as possibilidades de leitura? Que livros e histórias podem nutrir a criança pela vida fora? Quais aqueles que se reduzem a meros produtos de consumo imediato, né? Então, a gente vai ver aí uma série de livros, né? Muito relacionados a coisas rápidas que passam, entendeu? E como que esses livros marcam as pessoas ou não marcam, né? São só uma coisa, sem um entretenimento que vai embora, né? Depois. Aí a gente traz aqui a palavra aqui da Patrícia Corsino, professora da UFRJ, da Ana Arlinda Oliveira, que é professora da UFPE, que elas dizem o seguinte, a Patrícia fala, né, pensando na ideia de literatura e escola, esse binômio, né? Nossa defesa parte do princípio de que a obra literária é aberta, isto é, não se fecha ao ensino ou objetivos estreitos a serviço da alfabetização, do ensino da língua escrita, de conteúdos, de preceitos morais ou de outras tutelas. E a Ana Arlinda fala, não é necessário confundir literatura com textos que apresentem uma roupagem de literatura, mas que são próprios para o ensino de algum conteúdo escolar. Sem dúvida, há textos literários e não literários. Agora, o que ela vai falar, eu acho lindo.
O primeiro, que é o literário, emociona, trata das paixões humanas. O segundo, ensina conteúdos, atitudes, posturas do dever ser infantil. Né? Então, a gente vai encontrar isso também. Né? Então, o que é a literatura? Em que literatura a gente aposta? Né? Quando eu perguntei para vocês lá no início, né? O que nos move a compartilhar livros literários com as crianças? Né? O que me move é ensinar letra, ensinar cor, ensinar a contar. O que me move é emocionar as crianças, abrir mundos para elas, junto com elas, né? Compartilhar coisas, né? O que me move, né? O que move a escola de uma maneira geral, né? O que nos move a nós que estamos aqui nesse momento, né? Então acho que as duas professoras aqui cutucam um pouco a gente nisso, né? Porque a gente ainda vê na escola isso daí, que a gente diz que não é legal, mas a gente vê ainda por falta de compreensão, por falta de reflexão, né? Dessa pergunta que eu me faço e continuo me fazendo sempre, o que nos move a compartilhar a literatura com as crianças. O que eu quero com isso? Né? Eu não posso querer apenas compartilhar a literatura para fazer um trabalhinho e depois mostrar para os pais, por exemplo. Isso não é motivo suficiente. Né? Não é um motivo válido, no meu ponto de vista, claro. Né? Há pouco tempo, uma aluna de estágio, né? Lá na UERJ, eu sou professora de estágio, a aluna falou que... não, foi de estágio, não, foi na outra turma, mas a menina fazia estágio também. Ela falou que lá no estágio, ela estava numa turma de berçário, e aí a coordenadora, sei lá, pediu para ela contar a história da Branca de Neve para ensinar as crianças a contar de 1 a 7. Quando aparecessem os 7 anões, ela ia contar de 1 a 7, quase morria assim, quando ela disse isso, né? Quer dizer, a menina estagiária, né? Novinha. Primeiro que contar a Branca de Neve para berçário já é meio inadequado, né? Uma história que fala de vida, de morte. Eu acho que ela pode ser lida com criança pequena, mas talvez não tão pequena, né? Agora, contar a Branca de Neve para ensinar a contar de 1 a 7 é algo inadmissível para quem trabalha com a literatura e compreende a literatura numa outra perspectiva, mais humanizadora, né? Mais de construção de sentidos, né? Não tem sentido. Qual é o sentido disso? Não tem sentido. Né? Para que pegar a história da Branca de Neve, uma história que mexe com morte, com vida, com morte, com desejos, com inveja, com tantas coisas, para ensinar a contar de 1 a 7? Não dá, eu me recuso, eu acho absurdo isso. Mas a coordenadora disse para a menina fazer isso. Ela não fez, graças a Deus, até porque as crianças eram do berçário, não iam aprender a contar de 1 a 7 mesmo. Mas, enfim, a orientação foi essa, né? Então, assim, não estou inventando isso. A menina me contou isso essa semana, na aula. Enfim. Mas aí a gente chega, então, na questão da mediação da leitura literária na escola. Né? Então, os propósitos, quais são os propósitos de eu mediar a leitura na escola, e aí a leitura literária na escola, e aí dentro disso entram os projetos literários, né? E como é que essa mediação se dá, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui mais uma fala da Patrícia, que eu gosto muito também, que ela fala o seguinte: a criança pequena geralmente afeta as histórias. Elas transitam com facilidade no mundo ficcional. Os adultos sabem disso e usam as histórias para muitas finalidades: acalmar a turma, ensinar bons comportamentos, transmitir valores e conteúdos. Pesquisas mostram que muitas são as mediações que não dão margem ao leitor, que desconsideram o espaço ficcional da literatura, que pensam a leitura do texto literário de forma laboriosa, que não favorecem a fruição, que impõem limites ao dialogismo e à intertextualidade. Né? Então, a Patrícia não está falando sozinha, ela fez pesquisa para afirmar isso aí que ela está afirmando, né? E pesquisas recentes. Né? Então, assim, infelizmente, esse é um quadro que a gente ainda vê, né? E aí eu trago essa ideia, né, de que se a gente não quer isso aí que a Patrícia fala, que aparece nas pesquisas, que eu também já vi muito, né? O que a gente quer, né? E aí a pergunta, a palavra que eu gosto de usar sempre é conversar com os textos, né? Como as crianças conversam com os textos e constroem sentido a partir desse diálogo, dessa conversa que elas estabelecem com os textos.
A gente viu aqui no filminho que eu passei para vocês, né, que as pessoas estavam conversando com o texto. Elas não estavam conversando verbalmente, mas elas estavam conversando porque elas estavam construindo sentidos, elas estavam conversando com o corpo, elas estavam buscando compreender aquele universo e recriar aquele universo da maneira que elas, o momento que elas estão nessa construção de sentido se dá daquela forma que vocês viram, né? Então, de uma maneira geral, né, considera-se a leitura como uma experiência que envolve situações de produção de sentido, provocando o leitor a estabelecer relações com seus conhecimentos e experiências prévias, com outros textos já lidos, com contexto histórico, social, cultural, com seu mundo interior e exterior, né? Então, assim, eu pergunto também, que práticas, né, de leitura, sociais de leitura e práticas de mediação de leitura favoreceriam, né, favorecem a interlocução entre os leitores e as leituras, provocando-os a serem ativos diante daquilo que leem, né? De serem leitores-autores, né? Autores no sentido de que eles estão construindo sentidos. Portanto, se eu construo um sentido, eu estou sendo autora daquilo. Eu estou sendo autora desse sentido que eu construí, né? Quando eu pegando novamente as crianças miudinhas, né, do vídeo que eu passei, né, que eu mostrei. Que prática de leitura me ajudou ali? A própria leitura da história, né? E a conversa que eu fui falando com eles, instigando, comparando um livro com o outro, brincando, né? Então, são práticas. A prática que eu usei ali foi a prática da leitura da história compartilhada. E isso contribuiu para que essas crianças construíssem sentidos, né? E se posicionassem no lugar de leitores ativos, né? Leitores que, diante daquilo que estão lendo, são leitores ouvintes nesse caso, né? Diante daquilo que estão lendo, eles pensam, constroem sentidos, experimentam coisas diferentes, né? E foi exatamente o que a gente vê naquele texto. São leitores ouvintes ativos, porque eles estavam construindo sentidos. Portanto, são leitores autores, né? Bom, e aí eu trouxe algumas imagens aqui, né? Situações de práticas de leitura, aqui a leitura oral compartilhada, né? A contação de histórias, a leitura livre, né? A leitura onde os leitores escolhem aquilo que querem ler e tem um tempo mais alargado para isso, né? Não é você que está levando eles para aquela leitura, mas eles próprios escolheram, né? As rodas de comentário, né? Onde as crianças interferem na escolha das outras crianças, né? Ao comentarem, ao falarem dos livros que gostaram de ler, as rodas de leitura, né? Onde a gente debate os livros, como a gente fez um pouquinho aqui, né? Quando a gente leu aqui o Para que serve um livro, né? A gente falou um pouco sobre como é que o livro nos provocou ou não, né? Então, são práticas que acontecem com as crianças desde pequenas, né? Então, é muito importante pensar nessa. Quais são as práticas de leitura que disparam, vamos dizer assim, as experiências, ajudam nas experiências, no encontro dos leitores com os livros, né? E com os outros leitores, né? Isso é importante também falar, né? E aí eu chego, então, aqui na questão dos projetos literários, né? O projeto literário, eu procurei organizar aqui algumas coisas que eu sempre falo, né? Os projetos literários, eu acho que eles envolvem planejamento, intencionalidade e escuta. A escuta é fundamental, né? Porque onde entra a voz da criança na construção de um projeto? Um projeto não pode ser um projeto só do professor. Projeto, a palavra já diz, né? O projeto ele tem que ser, se é um projeto da turma, ele tem que ser do desejo de todos, né? Ele tem que ser construído com a voz de todos. É evidente que o professor vai disparar muitas coisas, mas ele tem que incluir a voz das crianças desde o início, né? Quando a gente vê lá na Éden, onde eu trabalhei muito tempo com a Lucinha, né? Os projetos partem de uma curiosidade das crianças, né? Que temas as crianças querem conhecer, né? Então, assim, no projeto literário também pode ir por aí, né? Que histórias, que personagens as crianças querem conhecer, que tipos de personagens, que histórias, né? Às vezes vai partir das crianças, outras vezes pode até partir de você, professor, porque você quer pensar nessa ideia da ampliação de repertórios também, né? Então, a diversidade, a qualidade, tudo isso vai entrar aí. Mas como é que você, nesse caminho, vai incluindo a voz das crianças, né? Então, eu trouxe aqui alguns comentários e alguns projetos que eu vou mostrando isso também. Então,
como um projeto literário, pode também ampliar esse diálogo dos leitores com as e contribuir para a elaboração e ampliação dos sentidos, né? Porque um projeto literário, ele normalmente vai trazer uma conversa entre diferentes livros também, né? Ele não vai ficar num livro só, até pode, mas em geral ele estabelece conversas com outros livros também, até porque é um projeto. Tudo bem, ele pode ser um projeto que começa e termina no mesmo momento, né? Mas um projeto, de uma maneira geral, ele tem um tempo mais alongado. Então, a gente vai vivenciando diferentes coisas ao longo do projeto, né? Então, muitas propostas podem ser desenvolvidas na busca desses fins, né? Dessa elaboração de sentidos, né? Lúdicas, reflexivas, informativas, criadoras. Mas é interessante pensar no trabalho com a literatura por meio da construção de projetos literários, organizados a partir de um determinado foco, autor, gênero, temática, personagens, que não se esgota em si mesmo, mas aponta para novas experiências e desejos de leitura. Eu saio de um projeto com vontade de conhecer outros livros daquele tema, daquilo que perpassou, ou ele se esgotou nele próprio, né? É uma pergunta, né? E aí eu coloco, importante, como acolher as vozes das crianças em todos os momentos que poderão vir a fazer parte do desenvolvimento do projeto, né? Então, quando eu penso nos objetivos do projeto, por que desenvolver aquele projeto, né? Como é que as vozes das crianças entraram aí? Podem ter entrado porque eu observei o interesse delas, né? Mas podem não ter falado, mas se eu observei e resolvi decidir que acho que vai ser interessante fazer um projeto sobre medos, que eu observei isso, eu estou vendo a voz da criança aí também, né? Então, quando eu penso nos objetivos, por que eu pensei esses objetivos? Por que eu pensei esse projeto? Né? O que eu vi ali, naquele grupo, que me suscitou o desejo de desenvolver aquele projeto? Aí, quais são esses objetivos? Né? O que eu quero com esse projeto? Né? Outra coisa que vai entrar aí, a escolha dos livros, né? Sempre lembrando da questão da qualidade, da diversidade, né? Então, se eu vou ler um livro, vou trabalhar com o tema de medos, casas, por exemplo, que é um exemplo que eu vou botar aqui, né? Eu posso trabalhar com narrativa, eu posso trabalhar com poesia, eu posso trabalhar com clássicos, eu posso trabalhar com textos contemporâneos, eu posso trabalhar na questão étnico-racial, eu posso trabalhar com a questão indígena, tudo isso dentro da ideia da casa, por exemplo, né? Então, onde é que está a diversidade dos acervos e a qualidade que eu escolho para aquilo? Como as crianças trazem também outras contribuições, né, para dentro desse projeto, para fazer parte do projeto, né? Isso acontecia muito comigo quando eu dava aula. Eu começava com um determinado projeto, sei lá, lendas. Sempre as crianças vinham, eu tenho um livro em casa que também fala de lendas, ou era mitologia. E aí, sempre isso era incluído no projeto. Sempre essa experiência que a criança traz, para além daquilo que a escola está trazendo, ela tem que fazer parte do projeto também, né? Mas se eu já tenho minha aula toda marcadinha, não traz não, porque eu não vou ter tempo de ler o seu livro. Eu não estou incluindo a voz da criança, né? Então, como é que a gente inclui a voz nesses momentos todos, né? Que práticas de leitura talvez esse projeto suscite, né? Práticas individuais, coletivas, orais, silenciosas, né? Rodas de leitura, contações de histórias, rodas de comentário, empréstimos de livros, leitura livre. Que práticas podem favorecer o mergulho nesse projeto, né? Então, é importante pensar. Depois, recriações das crianças, né? A gente sempre... A criança ela vai compreender e construir sentido com o corpo, como a gente já viu, né? E ela pode também construir sentido, muitas vezes, em recriações que ela faz daquela história, né? Muitas vezes com uso até de outras linguagens, né? Como a criança mergulha no universo daquele projeto, também criando e recriando com as diferentes linguagens, né? Então, visuais, corporais, sonoras, escritas, lúdicas, artísticas, reflexivas, né? Que recriações a gente pode estar provocando nas crianças para que elas digam a sua palavra, para que elas sejam autoras daquilo que elas vivenciaram, recriem aquilo, né? Aquela experiência e deixem as suas marcas naquilo, né? Então, eu vou mostrar alguns projetos, mas eu queria ler aqui essa parte aqui ainda que
é de um texto até meu. Um projeto literário favorece a vivência de diferentes práticas sociais de leitura, contribui para a interlocução e troca entre os diferentes leitores, amplia repertórios, favorece a apreciação de diferentes estilos de autores e o contato com gêneros literários variados, permitindo diferentes experiências de ser leitor. Então, eu sou leitor quando leio, quando discuto, quando imagino, quando comento, quando descubro, quando reflito, quando dialogo, quando comento, reconto, quando eu crio, quando eu expresso a minha voz. Eu sou leitor todas essas vezes, são modos diferentes de ser leitor. Né? Um projeto literário pode e deve, no meu ponto de vista, alimentar a palavra e o dizer do leitor, contribuindo para que este leitor, esta leitora, por menor que ela seja, se torne, se sinta, se reconheça como um leitor-autor, como uma leitora-autora, né? Aquela que, a partir da leitura, reinventa caminhos, descobre coisas, constrói sentidos e diz a sua palavra, né? Expressa isso. Então, acho que um projeto ele tem tudo a ver com isso, né? E aí, agora, vou mostrar alguns projetos, mas antes ainda queria ler aqui uma fala do Vygotsky, que eu também gosto muito, que o Vygotsky vai falar da imaginação, né? Como é que a imaginação ela é fundamental, né, para a nossa experiência da criação, né? O nosso criar, né? Então, ele fala, a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência constitui o material com que se criam as construções da fantasia. Quanto mais rica a experiência da pessoa, ou seja, quanto mais ela lê, quanto mais ela viajou, quanto mais coisas ela viu, quanto mais conversas ela participou, mais material está disponível para a imaginação dela. Então, isso quem diz é o Vygotsky, né? E o Bartolomeu Campos de Queiroz diz uma coisa lindíssima. Ele fala sobre a escrita, né? Sobre a criação por meio da palavra escrita, no caso. Escrever é desdobrar-se diante do mundo, é desbloquear as barreiras para deixar passar a liberdade. Escrever é explicitar o desejo, é dar nome, é autorizar-se a. Né? Não se escreve para comprovar o domínio de uma técnica ou para expressar o entendimento de determinadas regras. Escreve-se ao ter o que dizer. As crianças, elas têm o que dizer desde que elas estão no mundo. Elas vão dizer isso com o corpo, elas vão dizer isso com as palavras, elas vão dizer isso desenhando, elas vão dizer isso comentando, elas vão dizer isso de várias maneiras, né? E os projetos podem ajudar muito nisso. Né? Então, agora eu vou apresentar aqui alguns projetos, que não vai dar para apresentar todos, de novo, mas tudo bem. Vamos apresentar aqui alguns, né? Queria começar com esse aqui, bicho-papão para gente pequena, bicho-papão para gente grande. Foi um trabalho que eu fiz com as crianças de primeiro ano, no caso aqui, no início do ano, assim, elas ainda estavam no comecinho do primeiro ano, e a gente trabalhou com a cultura popular, e a gente trabalhou com personagens do folclore que tinham uma coisa em comum, eram todos assombradores de crianças. Eu sempre tive um pouco de pudor de contar essas histórias, que eu achava que eu ia estar moralizando, né? O bicho-papão que vai pegar a criança que não quer dormir, ou que mente, ou que sei lá o quê, né? Eu nunca queria muito contar essas histórias, mas um dia eu contei. E aí, quando eu contei, eu vi que as crianças, elas se defendiam daquilo, elas argumentavam, elas tinham sempre um jeito para se livrar daquele bicho-papão. E aí eu não tive mais medo e comecei a contar. Então, eu contei várias histórias, trabalhei então com as práticas de leitura, com a leitura oral, especialmente, leitura oral compartilhada, mas tiveram momentos de leituras silenciosas, ou de manuseio de livros, que eles fizeram também. Trabalhei com textos narrativos, descritivos, textos poéticos, procurei variar os gêneros também. Né? Então, trabalhei com a hora do conto, né? Essa prática de leitura, com as rodas de comentário. Né? E isso era muito importante, as rodas de comentário, as rodas de leitura, porque as crianças diziam o que elas iam fazer com aquele bicho-papão, aí elas acusavam umas das outras, olha, vai pegar você, porque você mente. Não, eu não minto nada, não vai pegar sim. Ah, não, mas se me pegar, eu faço isso, faço aquilo. Então, houve muita troca entre as crianças, né? E esse livro, a gente foi conversando sobre isso, sobre o que isso representava na cultura, né, na verdade. Né? Esses bicho-papões da cultura popular são usados toda, né, pelos adultos para controlar as crianças, mas também para protegê-las. Né? Então, não fica na rua até tarde que o homem do saco vai te pegar. Tem um controle e tem uma proteção. Tem as duas coisas aí. Né?
E tem uma ameaça também, né? Nesse caso, tem uma ameaça também. Aí muitas vezes eu perguntava para as crianças, e aí, os pais de vocês falam isso? Uma vez, nunca esqueço, uma vez uma criança falou assim, a minha avó fala, mas a minha mãe não, a minha mãe conversa comigo. E ela me explica por que eu não posso fazer não sei o quê. Eu nunca esqueço disso, a criança falou isso, uma criança de 6 anos. E aí um dia, nessa conversa, uma criança falou assim, só existe bicho-papão para assustar a criança? Devia existir para assustar os pais. Aí, opa, é a hora da criança dizer a palavra dela, né? É a hora da criação. Então, dentro desse projeto todo, teve a hora da criação, né? Aí eu falei, não existe. Só para assustar adulto não existe. É só se a gente inventar. E aí eu propus, né? Falei, o que os pais fazem com vocês que vocês até sabem que é para o bem de vocês, mas que vocês não gostam, né? Aí fizeram uma lista imensa. Fizeram uma lista imensa. Eu não gosto quando a minha mãe desembaraça meu cabelo porque dói. Eu não gosto quando a minha mãe me bota de castigo sem ver televisão. Eu não gosto quando a minha mãe fica no telefone, falando no telefone e não me dá atenção. Eles foram falando um monte de coisa. Eu falei, então vamos transformar isso aí em bicho-papão. E eles transformaram. E fizeram esse livro aqui, que chama Assustando os Pais. E esse aqui é um dos personagens, que é o Chicama. Aí, quem é o Chicama? Quem ele assusta? Os pais que obrigam a fazer xixi antes de dormir. Isso aí é que incomodava a criança, essa criança que inventou isso. Como ele assusta? Ele faz uma careta com a língua de fora. Se continuar obrigando, ele encolhe a pessoa e joga dentro do vaso. E se ainda continuar, ele dá descarga. Aí as crianças criaram esses personagens todos. E cadê o livro? Aqui, eu separei o livro. Aqui. E aí elas fizeram. Eu guardo esse livro, tem mais de 20 anos. Eu guardo esse livro até hoje. E aí era muito engraçado, porque depois que elas criaram, elas desenharam, escreveram, né? Elas fizeram esse texto descritivo. E aí elas apresentaram para o resto da turma. Aí tinha criança que falava assim, eu não ia dar descarga dos meus pais, que eles não iam voltar nunca mais. Aí a outra criança falava assim, não, mas eles só iam ficar um mês fora, depois eles voltavam. As crianças iam conversando sobre as experiências delas, né? Com as famílias, com esses limites que fazem parte do cotidiano, né? Com as crianças. E aí esse projeto das crianças acabou que eu criei um livro a partir dele, que foi o meu primeiro livro publicado, que foi esse aqui, Bicho-Papão para Gente Pequena, Bicho-Papão para Gente Grande, já tem quase 20 anos esse livro, onde de um lado eu botei os personagens do folclore, que assustam as crianças, e do outro lado os personagens das crianças, né? Que eu pedi autorização, eles deixaram, eu reescrevi literariamente, né? Que aqui está escrito de uma maneira mais descritiva, e aí eu reescrevi de uma maneira literária, e anos depois eu levei esse projeto de novo para uma outra turma. Aí levei tanto o meu livro quanto o livro esse aqui, das crianças, para as outras crianças de anos depois. E as crianças, logicamente, começaram a criar outros bichos-papões, né? E quando a criança, a leitura é um diálogo com aquela obra, é um diálogo com o seu tempo também, né? Com o seu tempo, com a sua sociedade, com a sua experiência cultural que você traz. Aí essa criança, 10 anos depois, cria o Infez. Quem é o Infez? Quem é? Quem ele assusta? Ele assusta a mãe que só fica no Facebook. Como ele assusta? Ele desliga o computador e entra dentro do computador e transforma a mãe em personagem de jogo. Então, não era celular ainda. O Facebook, a gente acessava ele, nessa época, no computador, não era nem celular. Recentemente, que eu já contei de novo essa história, as crianças já trazem o celular, né, como um impedimento, né, da atenção dos pais, por exemplo. Então, isso aqui nunca poderia ter sido escrito aqui, que nem tinha computador direito. As pessoas estavam começando a ter computador, rede social então não existia, né? Então, a criança aqui, ela foi um projeto que proporcionou às crianças diferentes vivências, né, de práticas de leitura, de troca, de interlocução, né, de ampliação da imaginação, de ampliação de repertório, mas também produziu pensamentos, né, trocas entre eles, visões de mundo. Tudo isso apareceu nesse projeto, né? E quando eles criam o livro, o tempo todo eles estão sendo autores. Quando eles criam o livro, né, essa autoria ainda ganha uma outra materialidade, que é a materialidade de um produto cultural, que é o livro, que vai ser lido por eles e por outros tantos leitores, né? Então, a criança está no lugar de autoria,
né? E daquela que, a partir dos seus sentidos, a partir da sua imaginação, a partir da sua criação, afeta o outro também. Vocês todos riram aqui quando eu mostrei um e o outro. Por quê? Porque vocês se afetaram por essa leitura, por essa construção que foi feita por crianças de 6 anos, né? Então, as crianças, elas têm o que dizer. Cabe a nós, professores, abrirmos espaço, instigarmos, favorecermos este campo, né, tão rico, né, que a imaginação nos permite, né, e que o nosso desejo de dizer algo nos leva a fazer, né, que é criar. Então, esse foi o exemplo principal que eu queria mostrar, mas tem muitos outros, eu vou passar agora muito rápido mesmo, porque a gente já são 7h20, né? Mas aqui, por exemplo, o projeto dos Novos Três Porquinhos, onde a gente trabalhou com esses 3 livros era um projeto em que o objetivo do projeto era comparar as diferentes versões dos Três Porquinhos com as versões que eles conheciam também, né? Então, a voz das crianças entrou de cara nesse projeto quando eles trouxeram que versões eles conheciam dos Três Porquinhos, né? E aí eu fui apresentando outras versões dos Três Porquinhos, né? E lá pelas tantas, as crianças perceberam que os títulos eram assim: Os Três Lobinhos e o Porco Mau, Os Três Jacarezinhos e o Javali Bundudo, não sei o que. Aí uma criança um dia falou assim: podia ser o Tubarão Mau e os Três Peixinhos do Bem. A criança falou isso. E aí, rapidamente, as outras crianças, né, começaram a querer criar títulos também que trouxessem essa ideia dos Três Porquinhos, que são os personagens que são do bem e o do mal, né? E aí foram trazendo outros contextos. Então, as 3 minhoquinhas e o urubu mal, os 3 ovinhos e o pavê mal, as 3 pirâmides do bem e o egípcio mal, as 3 latas de lixo e o lixo mal. Enfim, e aí eles vão trazendo diálogos com coisas que eles conhecem. Então, os 3 samuraizinhos e o ninja mal. Então, é lá o que o Vygotsky falou. Quanto mais nutrida é a nossa imaginação, é o desenho, é o livro, é a viagem, mais aquilo vai aparecer na hora da sua criação, na criação da criança, né? E aí, claro, elas queriam escrever o livro, e eu não podia escrever com todos os títulos, então eu propus que eles fizessem isso com os pais, do jeito que eles quisessem fazer. E eles fizeram, todos trouxeram um livro. E eu li todos os livros. Eu fiquei meses. Eu tinha outros projetos para fazer, mas eu falei, não, esse projeto ele não acaba porque eu quero que ele acabe. Ele acaba quando todo mundo conseguir dizer o que queria dizer, né? E foi isso que aconteceu nesse projeto. Eu me lembro perfeitamente bem disso, desse projeto também. Projeto que eu já fiz alguns anos atrás, não sei quanto. Tem outros projetos, né? Aqui era um projeto da turma, um projeto feito por uma colega, um projeto da turma sobre casas, diferentes casas, e dentro desse projeto tinha a parte literária, que eles foram lendo várias histórias de casa, e aí uma das histórias que eles gostaram muito foi A Casa Sonolenta, que era uma história acumulativa, né? E outras histórias que eles gostaram também eram alguns poemas e histórias também de casas mal-assombradas, que traziam personagens mal-assombrados, né? Então, eles acabaram criando um livro acumulativo, como a Casa Sonolenta, porém com os personagens das histórias de assombração que eles também tinham conhecido. Então, foi muito interessante também esse projeto, né? Outras histórias em lenga-lenga, de repetição, que a gente pode fazer desde crianças bem pequenininhas. Aqui era o Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, uma história acumulativa, repetitiva, né? E a professora criou com eles um novo livro, né, onde as crianças escolheram que personagens elas queriam ser, né? Então, uma queria ser a vaquinha, outra queria ser a sereia. Então, as próprias crianças escolheram que personagens elas queriam ser, né? E junto com a professora, eram crianças de 2 anos, né? Junto com a professora, elas criaram esse livro onde elas viraram as personagens, mas elas viraram as personagens que elas queriam ser. Então, estava lá, sereia, sereia, por favor. Obrigada, irei sim. Se você convidar o coelho, aí vinha que alguém era o coelho na sala, e aí tem aqui a vaca, e por aí foi, né? Muitas crianças de 2 anos, né? Aqui eu foco em personagens, né? Crianças imaginativas, histórias de crianças que imaginam, e aí as crianças também fizeram livros imaginando coisas que não parecem verdade, mas que cabem na imaginação. As crianças criaram livros com isso, né? Projetos com foco em diferentes personagens, outras culturas também, né? De descrição de personagens. Aqui já era uma turma de 2º ano. Eu adoro esse projeto, porque o meu objetivo era trabalhar assim com as diferentes infâncias, né?
com as diferentes infâncias de outros lugares do mundo, da África, mas de diferentes países da África também. Então, a gente ia comparando um personagem com o outro, mas também com as infâncias aqui, da cidade grande, do Rio de Janeiro, né? E a gente foi vendo semelhanças e diferenças com essas crianças, personagens, né? E, no final, as crianças se apresentaram os personagens, só que apresentaram em primeira pessoa, né? Como se elas fossem os personagens. Aí tem a Bintô e vários outros aqui, né? Às vezes a gente faz entrevista com personagens também, são formas da criança mergulhar nessa leitura, né, por meio disso, né? A voz do leitor, ela aparece nas dicas, né? Dicas de leitura, isso também é autoria. Quando eu indico um livro, né? Quando eu conto uma história, eu indico essa história para outra criança, eu estou sendo autora daquilo, né? Qual o sentido que eu dei para essa história e por que eu estou indicando para você, né? Conhecendo autores, né? A criação de lendas aqui, muito legal, adoro esse projeto também. Mas eu não vou falar que não vai dar tempo. Aí, enfim, o Baú da Nancy, que é um projeto que tem muito a ver com a questão da escuta, né? Eu vou contar só esse, tá? Posso contar? Posso contar? Enfim. E a gente termina? Pode sim, Sônia. Esse é um projeto que tem a ver com essa escuta, né? Eu sempre digo, foi um projeto que eu fiz com muita experiência já. Eu já era muito experiente como professora. E esse projeto mudou minha forma de pensar em projeto, na verdade. Eu já tinha mais de 20 anos como professora. Há muito tempo mesmo, já era velha, inclusive. Enfim, eu fiz esse projeto. E aí o projeto era um projeto que eu queria trabalhar com as histórias africanas. Todo mundo estava trabalhando com histórias africanas, sei lá, todas as turmas, era um projeto vertical na escola, enfim. E aí, com essa turma especificamente, eu pensei, já sei, vou trabalhar com o livro Baú do Anansi, o Baú das Histórias, que é esse livro aqui, que é a história do Anansi. O Anansi é um homem muito esperto, tal, que queria espalhar as histórias pelo mundo. Só que as histórias ficavam guardadas num baú com o Deus do céu, que era o Miani. E aí ele vai lá pedir para o Deus do céu as histórias, porque ele quer espalhar as histórias pelo mundo. Só que o Miani disse, tudo bem, eu te dou as histórias, mas primeiro você vai ter que cumprir 3 tarefas. E são tarefas impossíveis para qualquer ser humano conseguir realizar. Mas ele consegue. Por que ele consegue? Porque ele é muito esperto. Ele tem muitas ideias. Bom, aí tudo bem. Eu falei, ótimo, vou contar essa história. Depois, cada aula, eu conto uma história de que é do baú. Pronto, está resolvido o meu projeto. Pá, comecei o projeto. Aí, como eu comecei o projeto, contei a primeira história. E aí, fui conversar com as crianças sobre a história, né? Que elas tinham achado. E a única coisa que as crianças queriam saber e falar e expressar era querer saber como é que o Anansi tinha tido as tais das ideias brilhantes que fizeram ele conseguir realizar lá as tarefas, né? Elas só queriam saber isso. Eu falava, eu não sei. Aí elas ficaram insistindo naquilo. A conversa só ia para esse lado, elas só queriam saber isso. Aí eu estava com o celular do meu lado, assim. Eu peguei o celular e falei assim, peraí que eu vou telefonar para o Anansi. E aí eu telefonei para o Anansi e comecei a conversar com o Anansi. E as crianças perguntavam, pergunta não sei o que para o Anansi. Anansi, não sei o que lá. Ele disse isso assim, assim. E a gente ficou brincando disso, até a hora que as crianças quiseram falar com a Nancy no telefone. Lógico, né? Aí eu tive que dizer que a ligação tinha caído, tal, etc. e tal. E aí, a gente quer falar com a Nancy, bom, então vamos escrever uma carta para a Nancy e tal. Mas antes de a gente escrever essa carta para a Nancy, no outro dia, elas receberam uma carta do Anansi, né? Dizendo que tinha gostado de conhecer elas, que ia mandar um presente para elas. Aí no outro dia chegou o presente do Anansi, que era o baú com as tais das histórias, com os livros lá dentro. E aí a gente começou a ler os livros. E aí a gente começou a ler os livros, as crianças começaram a comentar os livros, né? E aí elas quiseram escrever uma carta para o Anansi, para convidar o Anansi para vir na escola. E aí a gente escreveu essa carta. Aí depois elas quiseram conhecer o Anansi pessoalmente. Aí o Anansi veio na escola. E nesse meio tempo, a gente foi lendo várias histórias, conversando, criando muitas coisas, né? E aí aqui, formas, né, da gente entrar nessa história. Aí eles escreveram uma carta para o Anansi, né? Turma da Iana. Querida Nancy, estamos na Éden, queremos ver você. Gostamos muito do seu baú.
A turma do primeiro ano gostou muito dos seus livros dos contos africanos. Achamos engraçada a parte que o rato estava encostado na árvore, com dor de barriga, e que o rato fugiu do gato. Essas histórias lembram personagens importantes. Olha a relação que eles fizeram relação com outras histórias de gato e rato, como Tom e Jerry e outros, né? Mande, por favor, uma foto do Deus do céu. Estamos muito curiosos. Vamos também enviar uma foto da turma toda. Visite a gente, por favor. Beijos, turma do primeiro ano da Iana. Então, ele veio, o Anansi veio, o Anansi era um amigo da escola, ele veio como Anansi, contou outras histórias africanas. As crianças, com essas histórias que eles contaram, construíram um livro de imagens a partir da história que o Anansi contou, né? E, no final, escreveram vários bilhetes de despedida para ele, falando também das histórias que elas tinham gostado de ler. Né? Querida Nancy, gostei do seu baú de histórias, mas a minha história preferida foi a do Quiricu. E outra história foi por que os cachorros cheiram o bumbum dos outros. Então, as crianças, elas, por meio de um projeto literário, elas podem dizer muitas coisas, né? Elas podem criar muitas coisas, né? Porque quando elas entram nesse universo ficcional, né? E elas vivenciam práticas que colocam diálogo, tanto com o texto que foi lido, compartilhado ali, quanto com os outros leitores, com os sentidos dos outros leitores, elas vão ampliando esses sentidos, né? E vai ampliando a possibilidade de criar e de dizer, né? O que você pensa, o que você imaginou, o que você sente, né? Se posicionando, né? Então, dizer a palavra, despertar a palavra, é uma forma de se posicionar no mundo, né? Então, ler o leitor-autor, né, é aquele que se posiciona, né? É aquele que cria e é aquele que se posiciona. Então, é isso. Vou parar, porque não dá mais tempo de falar a metade das coisas que eu ia botar aqui. Deixa vocês perguntarem agora. É muito conhecimento, muita coisa, para um curto pedaço de tempo, né, Sônia? Muita coisa para falar, né? Dá vontade de falar muito mais. Eu preparei uma fala maior aqui, vários outros projetos, mas sem problema. A gente vai um pedacinho Um baú de experiências, né? Um baú de experiências. Parece que tem uma pessoa que levantou a mão, a Tainara. Não sei se ela quer fazer uma pergunta ou quer fazer algum comentário. Pode perguntar. Comentar, perguntar, enfim, se vocês quiserem, acho que a gente ainda pode, né, estender aí um pouquinho, 10 minutos, não sei, aí é com o pessoal, né, da organização, mas estou à disposição. A gente pode fechar em Boa 5 noite. minutos, mas... Oi, Marilene. Boa noite, Marilene. Eu ouvindo ela falando de Anansi, eu tenho um livro. E aqui em Teresina tem um grupo de contadores de histórias chamado Cafundó, da Márcia Eveline. E ela faz ela conta essa história, inclusive ela compôs uma música muito interessante, que no final da história de Anansi, ela canta assim, dance, 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 dance na teia de Anansi, teia de histórias, cheia de histórias, antes que a memória dance. É muito interessante ela contando a história, e sempre a gente usa também, com a permissão dela, essa música, né, para a gente finalizar. Então, assim, eu cheguei, já tinha começado, mas eu amei demais. Tudo que você apresentou aí tem dentro do meu baú. Tem dentro do meu baú, sabe? Assim, eu sou contadora de história, sou pedagoga também, coordeno uma casa de cultura, e aí a gente faz esse trabalho, uma dinamização dentro das bibliotecas municipais aqui em Teresina também. Bacana. Né? Resgatando toda essa magia da contação de história, da leitura. É muito bonito. Nos hospitais, nós fazemos também trabalho no Novembro Azul, no período das férias também a gente leva o projeto na enfermaria de fraturados e queimaduras com criança, né? E a gente faz um trabalho de autoestima, é maravilhoso.
Que bom. Bom Parabéns saber. aí, viu? Sucesso. Eu vou te seguir agora, não vou mais te deixar em paz. Pode seguir. Pode seguir Parabéns, lá, a viu? Casa de Histórias. É casadehistórias.st. Aí você me acha lá na Casa de Histórias. Pronto. Pois eu vou em busca, tirar minhas dúvidas e com certeza vai dar certo o projeto da gente também aqui em Teresina. Se Deus quiser, com Vai certeza sim. vai dar certo. A gente Muito pode depois obrigada. divulgar a página também, né, da Sônia nos grupos. E obrigada, Marinelli, por ter vindo também. A Dulce estava querendo falar. Então, eu sou meio suspeita a falar, né, Sônia? Porque depois daquele último curso que nós fizemos juntos, eu também comecei a seguir a sua casa de história e assim, o meu repertório de histórias ele só fez aumentar e a gente vai cada vez ganhando mais conhecimento e a vontade não acaba, né? Você vai descobre uma história aqui, uma maneira de contar ali. E eu, ano passado, eu saí de uma turminha grande, fui para uma turminha de bebê, que já era minha turma antes, então você vai se descobrindo, porque vai passando de turma em turma, e você vai descobrindo maneiras e jeitos de contar. E aí, com esse relato que você falou, aí eu falei, gente, assim, parece que eu estou te ouvindo pela primeira vez de novo, eu fico encantada toda vez que você fala e mostra os seus trabalhos, as suas experiências. Isso abre a nossa mente de um jeito que você não tem noção. Como que deixa a gente mais motivada, mais interessada em querer correr atrás, em querer fazer, e sempre querendo fazer o melhor para o bem das crianças. Eu amei, mais uma vez, estar aqui, ouvindo você falar e contando das suas experiências. Obrigada, viu? Que bom, Dulce, fico muito contente. Que bom, muito feliz. Ouvir de experiências é sempre muito inspirador, né? Então, que a gente saia daqui muito inspirada para as práticas cotidianas, para as práticas literárias, né? Sônia, é sempre um prazer estar contigo. Nossa, muito obrigada. Sempre aprendizado, vamos sempre fazer um inspiração. print das pessoas que estão de foto. aqui. Quem puder abrir a câmera, Para só para guardar de tirar foto. recordação. Eu estou em casa, estou toda à vontade. Abre a Tá câmera ótimo, aí, quem Maria. puder, gente. Abre aí seu microfone, Quem que eu puder não abrir estou te aí ouvindo. para a gente tirar uma fotinho, foto, guardar de registrar esse lembrança, Aqui, esse ó. momento. Tá todo mundo desgrenhado, mulher. Não esquenta, não. Vai lá. Vai essa hora, vamos embora. Na janelinha não aparece que está mal, Ê, não. A Patrícia Pelo abriu. contrário. Obrigada, Que Patrícia. bom te ver. É só abrir o sorriso. Você vai tirar aí, Rafael? Tirei. Então tá bom. Deixa eu ver se foi mesmo, para eu não dizer depois que eu blefei. Peraí. Aí, ó, mais uma Aí, a pessoa abriu. Natália, Tira Natália de novo. Ih, de novo. Gente, olha a minha... Tira mais uma vez. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Peraí, segura, pessoal. Vai lá. 1, 2, 3 e... Aê! Ih, mais uma abriu, Fabiana. Tem que tirar outra. Gente, peraí. Oba! Que bom! Vai. Mais 1, 2, 3 uma. e... Aê! Que bom que vocês estão aí. Que bom, gente. Batalha com o maior Marcão, ó. Ostentando a marca dela. Ostentando a marca na nossa cara aqui, ó. Tudo amarelo. Todo mundo branco aqui, pálido. Eu quero falar. Fala. Nossa, Você gente, boa noite. Peço perdão pelo horário. Como até comecei falando, eu fiquei de 9 da manhã, cheguei em casa 5 e pouco, quase 6 horas do médico. Eu estou fazendo um procedimento na coluna, então eu não posso ficar muito tempo sentada, tenho que ficar de repouso. Por isso que eu desliguei a câmera, porque eu fiquei assistindo deitada. Eu entrei hiper atrasada, peço perdão. E eu quero agradecer muito o convite de vocês, por ter, né, chamado a gente. A Ana me reforçou, assim que eu tinha acabado de chegar do médico, ela me reforçou também. Eu falei, eu vou conseguir entrar, mas não sei a hora, mas vou entrar.
Que bom que você veio. Muito bom, Sheila, muito bom. Tudo, né? Amei nosso reencontro, né? Já tem tempo que a gente não se vê. E eu só tenho a agradecer por vocês, por todos esses anos também, porque eu sei que eu cresci não só como pessoa, mas profissionalmente também, estando junto com vocês. Esse ano eu me formo. Oi, que linda! Parabéns! O incentivo de todos, né? A Ana teve mais presente, que ela era minha facilitadora, então ela pegava mais no pé. Eu sempre mando as fotos para ela das minhas notas. Olha, estou indo bem, estou indo bem. É isso, gente. Obrigada por tudo. Ai, A que gente bom, agradece. Que bom te Sheila, que ver. bom que você está aqui com a gente. Então é Muito isso, minha bom, gente. A muito gente bom. desculpa o avançar da hora aí. Imagino que Pois está é. todo mundo já cansado, né? Cheio de coisa para fazer para encerrar essa noite, mas a gente Tem duas agradece criaturinhas aqui que estão só me perturbando aqui, que é o Fred e o Toby. Agora é a hora que todo mundo quer atenção, né? Então, boa É. noite para todas, que vocês fiquem bem. Boa noite. Obrigada pelas presenças. Obrigada. Sônia, muito obrigada por mais um dia juntos, mais essa noite. E sigamos juntas. Boa noite. Valeu, Boa Soninha. noite. Valeu, Precisando, bora persistente. Tá ótimo. Obrigada, beijos. Muito bom vê-las, viu? Que bom ver todos. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Depois compartilha a foto. Compartilhe. Vamos compartilhar.